1916. O mundo conhecia o primeiro homem a ultrapassar a marca de 1 bilhão em patrimônio. Assim nascia uma das histórias financeiras mais contadas até os dias de hoje. John Davison Rockefeller. Estima-se que foi um dos homens mais ricos e poderosos que já pisaram na Terra. Dono da Standard Oil, que até hoje é uma das maiores petroleiras do mundo, com uma fortuna corrigida pela inflação de mais ou menos 400 bilhões em dólares. Quase o dobro do homem conhecido mais rico atualmente. Essa introdução é para a gente entender o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui hoje. Nós vamos olhar na história quem mais foi rico e também atualmente. Já vamos olhar e analisar o patrimônio dos 5 caras mais ricos hoje. Se você ficar até o final do vídeo, você vai ter noção da quantidade de riqueza que já foi concentrada na mão de muito poucas pessoas. E como hoje a riqueza é muito mais bem distribuída, por incrível que pareça. O primeiro da lista e hoje considerado o homem mais rico do mundo, Elon Musk. Com 23% da Tesla, o que equivale a 156,4 bilhões em dólares. 44% SpaceX, o que equivale a mais ou menos 55 bilhões de sua fortuna. Ele possui também 90% da Boring Company, com estimativa de mais ou menos 5,7 bilhões de valuation, ou seja, 5,10 bilhões de patrimônio para Elon Musk. 74% do Twitter X, 11,1 bilhões em patrimônio. E uma desconhecida porcentagem da Neuralink, que tem um valuation de mais ou menos 5 bi. E esse é o total das maiores empresas de Elon Musk. Em segundo, o rei da grife do mundo hoje, dono da LVMH, Bernard Arnault. Com 48% da empresa dona das grifes, como Louis Vuitton, Dior, Tiffany, Bulgari e até mesmo vinhos como Dom Perignon, esse portfólio todo é responsável por praticamente toda a fortuna dele. Em um valuation de 444 bilhões da empresa, onde 212 bilhões são de Bernard. Ele possui também a Aglaé Ventures, empresa de venture capital que faz alguns investimentos, que representa cerca de 3 bilhões. Ficando assim o seu portfólio das principais empresas. Terceiro, a gente tem o dono da Amazon, Jeff Bezos. Esse possui, sim, um portfólio bem grande. Com 10% da Amazon, que vale mais de 1 trilhão, isso representa 140 bilhões da sua fortuna. E ele também é dono, e aqui a gente não sabe exatamente o quanto, de empresas como a Blue Orange, Washington Post, Business Insider, Cloudpepper, Everfi, La House, Nextdoor, Overtime, Real World e até tem uma participação interessante na Uber. A gente consegue estimar que todas essas empresas valem cerca de 20 bilhões por causa do total do seu patrimônio, menos a quantidade que ele tem da Amazon. Ficando assim o seu portfólio das principais empresas. Quarto lugar do ramo da tecnologia, Larry Ellison, dono com 35% da Oracle, sócio do Elon Musk com 4% da Tesla, dono de grandes imóveis nos Estados Unidos, e dono de mais 2 empresas de capital fechado, Knowledge Universe e Sensei AG. Ficando assim o seu portfólio das principais empresas. Em quinto, esse muito conhecido do nosso público, Warren Buffett. E o velhinho não tá pra brincadeira. Dono de 16% da Berkshire Hathaway, empresa utilizada para fazer seu portfólio de investimentos e adquirir algumas outras companhias. E como ela é de capital aberto, a gente conhece a composição dela, sendo de 38% de Apple, 11,20% Bank of America, 7,6% American Express, 6,9% Coca-Cola, 5,5% Chevron, 3,7% Occidental Petroleum Corp, 3,3% Kraft Heinz, 2,4% Moody's Corp, 1,1% HP, 1% da Davita e menos de 1% em várias e várias empresas, inclusive no Nubank aqui no Brasil. Ficando assim o seu portfólio das principais empresas. Lembrando que esses valores são a distribuição da Berkshire. Não quer dizer que ela seja dona de 40% da Apple, mas 40% do portfólio dela está na Apple. Lembrando que tudo isso aqui é uma estimativa. É impossível a gente ter os números exatos, até porque boa parte do que a gente está falando aqui não é de capital aberto. Quando a gente traz a valor presente, a gente tem alguns trilionários nessa lista. Começamos falando de Rockefeller, mas na história tiveram alguns caras que conseguiram superar ele. E vamos a algumas menções honrosas aqui. Caio Júlio César Otaviano Augusto, primeiro imperador romano. Estima-se que ele já foi dono de 25% de todo o império, que já possui uma fortuna pessoal de mais de 4 trilhões. O rei Salomão é um dos maiores detentores de ouro da história, mas existe muito pouco para poder afirmar qual era o valor da fortuna dele. Uma estimativa que chegava perto de 1 trilhão. Genghis Khan, com uma fortuna muito difícil de se colocar em números, porém a quantidade de terra que ele possuiu coloca nessa lista. Imperador Shenzong, terceiro imperador na dinastia Song, no antigo Império Chinês.
Esse imperador tem uma das estimativas mais altas já vistas. Estima-se que nas dezenas de trilhões. Nessa lista a gente consegue jogar alguns até mais recentes, como por exemplo Joseph Stalin. Outro que estima-se ter mais de 400 bilhões de dólares em patrimônio pessoal. Se eu esqueci de alguém, comenta aqui. Quem sabe a gente faz uma parte 2. Olha, não é nada fácil fazer essa pesquisa. Muitas dessas informações são difíceis de encontrar. Mas eu espero muito continuar. Me ajuda com aquele like. E pela sua inscrição eu agradeço muito. E até uma próxima.